Olá, pessoal. Hoje iremos falar um pouco sobre tecidos permanentes dos vegetais. Então, meu nome é Richard Simões. Então, para começarmos a falar, acho importante introduzir que uma planta, como em qualquer organismo multicelular, as células exibem diferenciação, ou seja, tornam-se especializadas em estruturas e funções durante o curso do seu desenvolvimento. A diferenciação ela pode envolver mudanças tanto no citoplasma quanto nas organelas. Essa diferenciação também ocorre nas paredes celulares. Então, aqui para os nossos tópicos, os tecidos permanentes ou tecidos adultos de uma planta originam-se de um processo de diferenciação dos tecidos meristemáticos. Os tecidos adultos ou permanentes são diferenciados e classificam conforme a função que desempenham. Então, de acordo com aquilo que eles irão desempenhar, a função deles, eles serão classificados. Nesse caso, pode ser, então, eles serão classificados em tecidos de revestimento, de preenchimento, sustentação e condução. Então, são esses os tecidos permanentes de uma planta. Então, na classificação, como já falamos, como eu já disse, né, ela é feita, está baseada na função principal que realizam esses tecidos. Então, os tecidos de revestimento, também chamados de tecidos de proteção, ou tecidos tegumentários, por conter tegumento, estão representados pela epiderme e pelo suber, também conhecidos por cortiça. A epiderme, então, os tecidos de revestimento são divididos em epiderme e suber. Agora vamos ver um pouco sobre. Então, a epiderme origina-se da protoderme do meristema primário, sendo o tecido formado por células vivas, achatadas, justapostas e que reveste externamente os órgãos da planta. Então, a epiderme ela reveste os órgãos da planta. Geralmente é monoestratificada, porém em determinadas plantas a epiderme pode apresentar várias camadas, sendo denominada de epiderme múltipla, por apresentar aí várias camadas. Então aqui temos um esquema, uma ilustração que mostra a epiderme superior, né? No meio tem outros tecidos e abaixo a epiderme inferior. Então tem a cutícula, né? Que é a parte que a gente toca ali da planta. Depois, logo abaixo tem a epiderme superior, o parênquima palissádico, o xilema, o floema e depois a epiderme inferior. Então, aqui está representando bem a epiderme, pessoal. Então, a epiderme é encontrada revestindo externamente os órgãos vegetais, raiz, caules, folhas, flores, exerce várias funções, como proteção, absorção, trocas gasosas, secreção e excreção, pessoal. São essas as funções que a epiderme vai estar realizando e ela é encontrada revestindo os órgãos vegetais, como raízes, caules, folhas e flores. E na epiderme também podemos encontrar algumas estruturas anexas, que são os chamados anexos epidérmicos. Então, na epiderme, ela também possui cutículas, acúleos, pelos, que são os tricomas, e estômatos. Isso tudo pode ser encontrado na epiderme de acordo com a planta
pode possuir um ou outro desses anexos dessas estruturas que algumas epidermes possuem um ou mais, né? Então agora vamos falar do suber, né? Faz parte da epiderme. Ele tem origem no falogênio, né? Que depois vem o meristema secundário, sendo o tecido formado por células mortas e caracterizadas pela suberificação de suas paredes celulares. Geralmente apresenta formas prismáticas e a suberificação é a transformação de celulose em suberina. Então, pessoal, suberização é a transformação de celulose em suberina, uma substância de natureza lipídica, né, que impermealiza, lipídica é gorduroso, que impermealiza a parede celular. Então, ela fecha essa substância lipídica, essa gordura, ela impermealiza a parede celular. Então, o suber é um tecido de proteção, pessoal, que substitui a epiderme no caule e na raiz. Protege contra ferimentos, contra perda de água por transpiração e funciona também como um eficiente isolante térmico para as plantas. E no suber, com frequência, encontramos as lenticelas, que formam saliências microscópicas nesse tecido, que se caracterizam pela presença de espaços intercelulares. Esses espaços intercelulares se abrem para o meio externo e por eles podem acontecer trocas gasosas, e essas trocas gasosas ocorrem sem o controle do vegetal, uma vez que os poros não são reguláveis. E essas lenticelas, a presença delas, diferencia bastante o tecido suberoso dos outros tecidos. Então, agora vamos falar dos tecidos de sustentação, que têm origem no meristema fundamental, e são representados pelo colênquima, tecido formado por células vivas, e pelo esclerênquima, tecido morto devido à ocorrência de lignificação das células. Então, a lignificação é a transformação das células na lignina, que é uma substância glicoproteica resistente e impermeável, que se deposita na parede celular, determinando a morte das células. Então, fazem parte do tecido de sustentação o colênquima e o esclerênquima, e agora vamos ver sobre o colênquima. Então, o colênquima tem origem no meristema fundamental, é um tecido vivo com células alongadas nas paredes primárias desigualmente, e são desigualmente espessadas, as quais podem retornar à atividade meristemática. Devido às suas características celulares, as quais conferem plasticidade a esse tecido, o colênquima está presente em órgãos ainda em crescimento primário, permitindo o alongamento, a flexibilidade e a sustentação, principalmente quando ocorre em espécies de regiões sujeitas às pressões externas, como ventos fortes, por exemplo, pessoal. Então, o colênquima, ocorre principalmente em regiões periféricas de caules jovens, verdes, né? E pecíolos e nervuras mais desenvolvidas de folhas, formando um tecido contínuo ao redor do órgão, ou pode estar agrupado em cordões. E o esclerênquima
é um tecido com células de parede fortemente espessadas. Essas paredes possuem depósito de parede primária e secundária lignificada. O esclerênquima tem origem a partir do meristema fundamental, quando estão presentes no corpo primário das plantas. Entretanto, quando estão associados aos elementos vasculares do xilema e floema, primário e secundário, elas se originam no protocâmbio ou do câmbio vascular, respectivamente, pessoal. As células do esclerênquima são mortas na maturidade, formando um tecido rígido que confere resistência, sustentação e proteção aos órgãos. Então, agora vamos falar sobre os tecidos de condução, que vão conduzir, transportar, né, a seiva, e são representados pelo xilema, o lenho, né, e pelo floema, o líber. Os principais componentes do xilema são os vasos lenhosos, cujas paredes são formadas por células mortas lignificadas. No floema, os principais componentes são os vasos liberianos, formados por células vivas. Os vasos lenhosos são responsáveis pela condução da seiva bruta, enquanto os vasos liberianos conduzem a seiva elaborada. O xilema e o floema constituem o chamado sistema de transporte da planta. Então, o xilema, agora vamos falar sobre o xilema, que é um tecido especializado em transporte da seiva bruta, a seiva bruta é formada por água e sais minerais, sendo constituído principalmente pelo sistema traqueário, no qual podemos observar dois tipos de células, elemento do vaso de traqueídeos, e essas células são alongadas, mortas e possuem paredes celulares lignificadas. Já o floema é um tecido especializado em transporte de seiva elaborada, que é água e açúcar, constituído principalmente pelos vasos crivados, os vasos liberianos, por células vivas, alongadas, anucleadas e com paredes transversais dotadas de muitos poros, formando as placas crivadas. E ao lado das células dos vasos crivados ocorrem as células anexas ou companheiras, vivas, com núcleo volumoso e que provavelmente controlam o metabolismo das células componentes dos vasos crivados. Agora, os tecidos de assimilação ou de preenchimento estão representados pelos parênquimas clorofilianos, que são os clorênquimas palissádico ou lacunoso. São altamente especializados em realizar fotossíntese, assimilação clorofiliana, né, devido à grande presença de cloroplastos em suas células. E eles localizam-se principalmente no mesófilo, que é o espaço existente entre a epiderme superior e a epiderme inferior das folhas. Então, agora o parênquima, que tem origem no meristema fundamental, é um tecido vivo que ocorre em todo o corpo da planta, no córtex, né? No córtex, que se localiza entre a epiderme e o cilindro vascular das raízes e dos caules. Na medula, presente no caule e em raízes adventícias, no mesófilo das folhas. É um tecido que se localiza internamente a epiderme, entremeado pelo sistema vascular.
E aqui, para facilitar, eu trouxe um esqueminha para vocês dos tecidos adultos, ou também chamados de permanentes, né? Aí temos tecidos de revestimento, epiderme, tuber, que foram falados na aula. Tem o tecido de sustentação, colênquima, que é vivo, esclerênquima, que é morto. Tem o tecido de condução de seiva, do xilema, que é morto e transporta seiva bruta. E o floema, que é vivo e transporta seiva elaborada, né? Água e açúcar. E tem os tecidos de preenchimento, os últimos que falamos, ou parênquimas. Aí tem o parênquima clorofiniano, parênquima amilífero ou de reserva, parênquima aerífero e parênquima aquífero.